E se gostarem, deixem um like e compartilhem o vídeo. No reino dos céus tudo ia bem, até que as pessoas começaram a se multiplicar na terra. Tudo começa quando um anjo, ao ver a beleza das mulheres da terra, se reúne com outros anjos e revela seu desejo de coabitar com estas mulheres. Esse anjo era chamado de Samiasa, o responsável por guardar todos os conhecimentos. Após a reunião angelical, Samiasa é acompanhado por mais 18 anjos. Cada um dos 18 lideravam outros 10 anjos. Temendo ser punido sozinho por tais atos, Samiasa propôs aos anjos um pacto que não poderiam voltar atrás. E lá, em cima do Monte Harmon, os anjos deram as mãos e firmaram o juramento. Então, os quase 200 anjos tomaram as mulheres da terra para si e as engravidaram. O resultado da mistura das raças angelicais com as dos seres humanos foi totalmente inesperado. As mulheres deram à luz a seres gigantescos, bizarros, controversos e possuidores de anomalias genéticas. Esses seres eram chamados de Néfilins, metade homem e metade anjo. Os Néfilins chegavam a atingir 3.000 côvados de altura. Possuidores de um apetite insaciável, os gigantes consumiam quantidades colossais de alimento, acabando com as provisões dos homens. Então, os Néfilins passaram a atacar os animais, pássaros, répteis e peixes, uns após os outros. Nada bastava, devoravam tudo, e quando a comida acabou, os gigantes passaram a comer os homens. Mas esse era o menor dos problemas. Ao cooptar com as mulheres, os seres angelicais repassaram os conhecimentos proibidos aos seres da terra. Em pouco tempo, os homens aprenderam a astrologia e a metalurgia, a ciência da confecção de cosméticos, a astronomia e até a feitiçaria. Com isso, a impiedade foi aumentando, a fornicação multiplicada e todos se corromperam. Tais conhecimentos causaram muitas guerras e o homem estava a um passo da aniquilação. Após ouvirem o clamor dos seres humanos e virem todas as desgraças causadas pelos anjos rebeldes, os poderosos e fiéis arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, relatam o problema a Deus, o Senhor dos mundos. Os anjos contaram detalhadamente todos os crimes cometidos, desde as injúrias até os mais abomináveis sortilégios, encerrando com a geração de filhos gigantes que estavam a manchar a terra com sangue inocente. O Senhor Deus decide então purificar a terra e manda um grande dilúvio para punir os anjos perversos, lançando-os num abismo de fogo. A história dos anjos caídos é um desses eventos que aparece em quase todas as civilizações da antiguidade. Faz parte da mitologia hindu, judaica, sumeriana, inca, entre outras tantas. Acontece que, de acordo com os antropólogos, o dilúvio é relatado em centenas de povos e culturas diferentes do planeta. Existem fontes americanas, asiáticas, sumérias, assírias, egípcias e persas de forma semelhante ao episódio bíblico. Por exemplo, para os incas, o deus Viracocha teria mandado o dilúvio para acabar com uma raça de gigantes e, após isso, designado a repovoação da terra a 2 irmãos. Para os maias, deuses criaram seres para povoar a terra, mas os homens se tornaram arrogantes. Então, insatisfeitos, mandaram um dilúvio para exterminar com a raça, e ninguém foi poupado. O dilúvio sumeriano traz o semideus Gilgamesh em suas andanças em busca da imortalidade. Encontra 2 seres imortais, os quais contam a ele a história do dilúvio, que havia sido mandado pelos deuses para exterminar com a humanidade desobediente. Já no dilúvio grego, Poseidon, amando de Deus, resolve inundar a terra para pôr fim à humanidade que havia aceitado o fogo de Prometeu no Monte Olimpo. Enfim, o único consenso nessas histórias é que os que habitavam o planeta não obedeciam aos deuses, e foi necessário um evento a nível mundial que os exterminasse, destruindo também toda a humanidade. De certo, pessoas, também, os pais gigantes não eram humanos comuns.
já que para destruí-los era necessário também destruir a humanidade inteira. Desse modo, concluímos, portanto, que não se tratavam de rebeldes comuns. Para apimentar mais a conversa, Zecharia Sitchin, pesquisador e especialista da escrita cuneiforme, que dedicou toda a sua vida à tradução das tábuas sumerianas, traz mais um elemento interessante. Nas tábuas é descrita a saga de seres alienígenas oriundos de um planeta chamado de Nibiru. Estes seres aqui chegaram em busca de um mineral, possivelmente o ouro. Estes seres eram chamados de Anunnakis. Exímios geneticistas precisaram criar uma raça de seres que os servissem no trabalho de mineração, e para isso misturaram seu próprio DNA com o DNA do símio que habitava o planeta nesta época. Assim, os Nephilim, segundo as traduções das tábuas sumerianas, seriam fruto do cruzamento de alguns Anunnakis com as mulheres humanas, de modo que retornamos ao episódio dos anjos caídos do livro Enoque, número 2. E aí, pessoas, diante de tantos elementos, tantas teorias, em qual delas você acredita? Não deixe de curtir este vídeo, muito menos de compartilhar nas redes sociais para ajudar o canal e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Este é o canal Casos Ufológicos. Resolve inundar a terra para por fim a humanidade que havia aceitado o fogo de Prometeu no Monte Olimpo. Enfim, o único consenso nessas histórias é que os que habitavam o planeta não obedeciam aos deuses, e foi necessário um evento a nível mundial que os exterminasse, destruindo também toda a humanidade. De certo, pessoas, também, os pais gigantes não eram humanos comuns, já que para destruí-los era necessário também destruir a humanidade inteira. Desse modo, concluímos, portanto, que não se tratavam de rebeldes comuns. Para apimentar mais a conversa, Zecharia Sitchin, pesquisador e especialista da escrita cuneiforme, que dedicou toda a sua vida à tradução das tábuas sumerianas, traz mais um elemento interessante. Nas tábuas é descrita a saga de seres alienígenas oriundos de um planeta chamado de Nibiru. Estes seres aqui chegaram em busca de um mineral, possivelmente o ouro. Estes seres eram chamados de Anunnakis. Exímios geneticistas precisaram criar uma raça de seres que os servissem no trabalho de mineração, e para isso misturaram seu próprio DNA com o DNA do símio que habitava o planeta nesta época. Assim, os Nephilim, segundo as traduções das tábuas sumerianas, seriam fruto do cruzamento de alguns Anunnakis com as mulheres humanas, de modo que retornamos ao episódio dos anjos caídos do livro Enoque, número 2. E aí, pessoas, diante de tantos elementos, tantas teorias, em qual delas você acredita? Não deixe de curtir este vídeo, muito menos de compartilhar nas redes sociais para ajudar o canal e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Este é o canal Casos Ufológicos. Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos.
Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Alguém desce entre barulho, fumaça e fogo. Os humanos nunca entenderam o que era aquilo e sempre interpretaram mal. E acreditaram que era Deus, ou os deuses. É uma interpretação equivocada. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Segundo teóricos dos antigos astronautas, esse tipo de relato aparece em todas as grandes religiões, inclusive no Islã, onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna? Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto. Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? E se for assim, estarão mesmo dirigindo o nosso futuro? Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria?
Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de Amanta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando Amanta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos dos antigos astronautas creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. Mas, em minha opinião, o que essa história diz discorda totalmente do que diz a Bíblia. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Só Deus pode proteger a quem o serve. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito não pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas, na verdade, por alienígenas em missão secreta. E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? Talvez a resposta esteja na análise da visão que inspirou uma das mais novas religiões do mundo.